Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo da Copa do Brasil. Nós vamos acompanhar a Copa do Brasil desde o comecinho, né? Já tivemos um vídeo ontem e agora a gente tem mais um vídeo falando dos jogos que aconteceram ontem, na quinta-feira. Alguns jogos também já realizados na Copa do Brasil. Só para explicar rapidinho, pessoal, regulamento da Copa do Brasil 2023. Primeira fase, temos 80 times, 40 confrontos em jogo único. E os times de menor ranking jogam em casa. Os times melhores, os times que têm um ranking superior, são os visitantes. Só que esses times que são os visitantes, né, os times considerados favoritos, jogam pelo empate. Então o time que joga em casa tem que vencer, não tem prorrogação, não tem pênalti nesta primeira fase. O time que joga em casa, considerado aí a zebra, né, tem que vencer o seu adversário para passar para a próxima fase. O time visitante, que tem um ranking melhor, joga fora de casa, mas tem a vantagem de jogar pelo empate, ok? Na segunda fase, que aí esses 80 times vão se transformar em 40 times, na segunda fase, aí sim, continua sendo jogo único, mas aí, se empatar, vai para pênaltis, ok? Então, vamos ver o que aconteceu nesta quinta-feira de Copa do Brasil. Olha só, eu vou mostrar aqui os jogos que estão previstos também, né? Todos os jogos para você, amigo torcedor. Por exemplo, quarta-feira, dia 1º, Campinense e Grêmio. O Grêmio joga pelo empate lá em Campina Grande. E Resende Ferroviário, jogo lá no Rio de Janeiro. O Ferroviário joga pelo empate. Quem vencer desse confronto joga a segunda fase, né? Na terça-feira, dia 28, o Fluminense do Piauí recebe a Ponte Preta jogando pelo empate, e o Cordino, lá do Maranhão, recebe a equipe do Brasil de Pelotas, o Brasil jogando pelo empate. Os vencedores disputam aí a segunda fase. A gente tem Caldense recebendo o Ceará, dia 1º de março, quarta-feira, e Princesa dos Solimões joga em casa contra o Ituano. O Ituano joga então pelo empate, né? Princesa tem que vencer se quiser passar para a próxima fase. Mais uma chave aqui, ó, União de Rondonópolis recebendo o CRB jogando pelo empate, e o Operário de Mato Grosso do Sul joga lá no Mato Grosso do Sul contra o Operário de Ponta Grossa. O Operário de Ponta Grossa, né, o Fantasma, joga pelo empate. Os vencedores disputam aí a segunda fase. Continuando aqui, Sergipe, na quinta-feira, dia 2 de março, recebe a equipe do Botafogo. E o Atlético Clube, o time lá de Minas Gerais, joga na quarta-feira em casa contra o Brasiliense, o Jacaré aí precisando apenas do empate. Os vencedores jogam a segunda fase. E aí a gente chega nos jogos que já foram realizados. Olha só, ontem na quinta-feira, dois times lá do Rio Grande do Sul, o São Luís, que não estava bem, né? Não está bem, na verdade, no Gauchão, enfrentou o Juventude. E olha a zebra aparecendo aí, amigo torcedor. Mais um favorito que dá adeus à Copa do Brasil logo no primeiro jogo. Muita chuva lá na cidade de Ijuí, inclusive na hora do gol, marcado por Édipo aos 9 minutos aí do primeiro tempo. Gol do São Luís, que classifica a equipe para a próxima fase. O Juventude, portanto, está fora, está eliminado. E o São Luís vai enfrentar, olha só, a equipe do Remo, que também jogou ontem, né, contra o Vitória do Espírito Santo, lá no Espírito Santo. Jogo bem disputado, o Vitória precisava vencer, né, para se classificar. O primeiro tempo terminou 0-0, mas no segundo tempo, Muriqui marcou o gol do Remo aos 16 minutos lá do segundo tempo. O Remo então passa para a segunda fase, 1-0 contra a equipe do Vitória do Espírito Santo. Portanto, já temos um confronto definido na segunda fase, olha só, Remo e São Luís. E é jogo único, o Remo vai jogar em casa.
Ué, mas por que o Remo vai jogar em casa, né? Porque houve um sorteio também dos mandos de campo na segunda fase, aí sim sorteio. E o Remo ganhou no sorteio e vai jogar em casa a segunda fase. Caso haja empate, vai para os pênaltis. Então, é um desafio aí para a equipe do São Luís, que vai ter que jogar fora de casa e tentar passar pelo bom time lá do Leão Azul do Pará. Continuamos aqui, ó. Na quarta-feira, dia 1º, o Asa recebe a equipe do Goiás, o Goiás jogando pelo empate. O Águia de Marabá joga no dia 2 de março, na quinta-feira, contra o Botafogo da Paraíba. O Botafogo joga pelo empate, os vencedores se enfrentam na segunda fase. Continuando, Tunaluso, quarta-feira, recebe o CSA. O Tunaluso tem que vencer se quiser classificar, CSA joga pelo empate. E o vencedor desse confronto vai enfrentar a equipe do Brusque, ok? O vencedor de Tunaluso e CSA enfrenta a equipe do Brusque, que venceu o Marília, né? Na quarta-feira, a gente já falou desse jogo no vídeo de ontem. O Brusque foi lá para Marília e venceu sem problemas. O Brusque na segunda fase joga fora de casa, no sorteio perdeu, joga fora de casa. Quem vencer entre Tunaluso e CSA, portanto, decide a segunda fase em casa. Continuando aqui, Tocantinópolis e América Mineiro jogam na terça-feira, dia 28. O América joga pelo empate e o Democrata de Governador Valadares recebe o Santa Cruz também na terça-feira, tá? O Santa Cruz joga pelo empate aí. Os vencedores disputam então a segunda fase da Copa do Brasil. Mais um jogo, olha só, esse jogo aí foi o jogo que abriu a Copa do Brasil, nós já falamos dele, né? Na terça-feira de carnaval, o Marcílio Dias ganhou da Chapecoense, uma zebra, porque na verdade a Chapecoense era a equipe favorita, né? Tava empatando o jogo, o Marcílio Dias marcou no final e conseguiu então passar para a segunda fase. Vai enfrentar o vencedor de Maringá e Sampaio Correia, que jogam na quinta-feira, dia 2, lá na cidade de Maringá. Os vencedores disputam a segunda fase. O Marcílio Dias vai ter que ir ou para Maringá ou para São Luís do Maranhão para disputar a segunda fase aí. Continuando, quarta-feira, dia 1º, Jacuipense contra Bahia. Bahia joga pelo empate. E Camboriú contra Manaus. O Manaus jogando pelo empate. Na quinta-feira, portanto ontem, vamos falar desse jogo aí, ó. Humaitá e Coritiba. O Coritiba não teve dificuldade, né? Jogo lá no estádio Florestão em Rio Branco, no Acre. O gramado lá do Florestão tá meio ruim lá, mas o Coxa fez 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo ainda marcou mais um. Final 3-0 Coritiba. Aleph Manga, Caio César e Robson foram os autores dos gols. Passa, portanto, sem sustos nesta primeira fase da Copa do Brasil a equipe do Coritiba. O Coritiba que joga então a segunda fase com o vencedor de Real Ariquemes e Criciúma. Jogo lá em Rondônia na quinta-feira e o Criciúma jogando pelo empate. Na segunda fase, o Coritiba joga em casa, hein? Tem a vantagem de jogar em casa esse jogo único aí da segunda fase. Partimos para a próxima página, ó. Na quarta-feira, Atlético de Alagoinhas enfrenta o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense joga pelo empate. E quarta-feira nós já falamos desse jogo, Falcon e Volta Redonda. O Volta Redonda venceu a equipe do Sergipe e está classificado para a segunda fase. Vai jogar com o Atlético da Bahia ou o Atlético Goianiense e vai ter que viajar para um desses lugares na segunda fase, a equipe do Volta Redonda. Continuamos aqui. Terça-feira, Real Noroeste enfrenta o Vila Nova precisando do empate, jogo lá no Espírito Santo. E dia 1º, na quarta-feira, São Bernardo contra Náutico, esse jogo lá em São Bernardo, e o Náutico precisa apenas do empate se quiser classificar. Os vencedores disputam então a segunda fase aí da Copa do Brasil.
Quarta-feira tem Bahia de Feira contra o Bragantino, jogo lá em Feira de Santana. O RB Bragantino precisa só do empate. Nós já falamos desse jogo aí que foi na quarta-feira, no vídeo de ontem nós falamos nesse jogo entre o São Francisco e o Ipiranga. O Ipiranga empatou fora de casa, então se classificou. Na segunda fase, tá esperando aí Bahia de Feira ou RB Bragantino, e o Ipiranga joga em casa na segunda fase, tem essa vantagem aí. Continuando, jogo de ontem, olha só, Trem contra Vasco, e o Vasco mandou bem. Esse jogo foi lá em Brasília, tá? Lá no Mané Garrincha, porque a polícia lá do Amapá não forneceu o laudo de segurança para que a partida fosse realizada lá em Macapá, lá no Zerão, né? E aí, amigo torcedor, não deu para a Locomotiva. O Vasco jogava pelo empate, porque o mando de campo era do Trem. No primeiro tempo, o time carioca já fez 2-0. No segundo tempo, mais 2. Nenê fez o terceiro, um belo gol por sinal. E nos acréscimos, o Jair fez o quarto gol de pênalti. Final 4-0, o Vasco passa sem problemas nessa primeira fase da Copa do Brasil e agora espera o vencedor do confronto entre o Tum Tum e o ABC, que jogarão na quarta-feira. E na segunda fase, o Vasco tem a vantagem de jogar em casa na segunda fase, esse jogo único aí. Continuando, ontem também tivemos Ceilândia e Santos. O Santos foi até Taguatinga, lá na Boca do Jacaré, ou lá no estádio Cerejão, né, como queiram, e bateu a equipe do Ceilândia por 1-0. Uma apresentação apenas razoável do Santos, gol marcado por Joaquim numa bela cabeçada lá num lance de escanteio aos 29 minutos do segundo tempo. Não correu muitos riscos porque jogava pelo empate, mas ficou devendo a equipe do Peixe aí. Tá devendo ainda nesse ano de 2023, né? Não tá tão bem no Campeonato Paulista. Alguns problemas a equipe do Santos tá tendo nesse começo de ano, mas passou para a segunda fase e agora espera o vencedor desse confronto entre Iguatu e a América de Natal, que jogarão na quinta-feira. O América só precisando empatar. E na segunda fase o Santos tem a vantagem de jogar em casa, né? Lá no sorteio ganhou a chance de jogar em casa a segunda fase. Continuando, na quarta-feira teremos Retrô contra Avaí, o Avaí só precisando do empate. E também, na quarta-feira passada, né, nós já falamos desse jogo, Caucaia empatou com a equipe do Tombense em 0-0. Tombense se classificou. Espera então o vencedor entre Retrô e Avaí e joga em casa na segunda fase a equipe mineira. Passando aqui para falar de São Raimundo e Cuiabá, o Mundão passou pelo Cuiabá, nós falamos desse jogo no vídeo de ontem, e espera aí o vencedor de Parnaíba e Botafogo de Ribeirão Preto, que jogarão na quarta-feira. O São Raimundo joga fora de casa na segunda fase. Continuando, agora no final aí, ó, na quarta-feira, Nova Iguaçu recebe a equipe do Vitória e o vencedor desse confronto enfrenta a equipe do Nova Mutum. Nós falamos desse jogo no vídeo de ontem. Nova Mutum que, olha, venceu o Londrina, né? O Londrina jogava pelo empate, mas deu Nova Mutum 4-2. E agora o Nova Mutum espera então o vencedor de Nova Iguaçu e Vitória. Na segunda fase o Nova Mutum vai jogar fora de casa, complica um pouco aí para a equipe, mas o empate leva para os pênaltis, né? Muito bem, olha só, nós temos aqui já 12 jogos realizados, né? Nessa primeira fase nós teremos 40 jogos, então ainda falta muito jogo para ser realizado. Nós falamos de todos aí, né? 33 gols marcados, uma média alta, 2,75 gols por jogo até agora. E olha só a curiosidade, né? Nessa primeira fase da Copa do Brasil, como os times com melhor ranking são os visitantes, então a gente tem um número de gols muito maior dos visitantes em relação às equipes mandantes. 21 gols dos visitantes contra 12 gols dos mandantes até agora nesta primeira fase da Copa do Brasil.
Muito bem, então tá aí, ó, Copa do Brasil passado a limpo para você, amigo torcedor. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, deixa aí o seu joinha. Isso ajuda muito na divulgação do canal aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, participe do nosso time. Tem aí pela frente Série D, Série C também que a gente vai acompanhar. Estamos acompanhando a Copa do Nordeste, a Série A2 e a Série A3 do Campeonato Paulista. É muito legal você acompanhar com a gente. E é lógico, você é sempre bem-vindo a fazer os comentários aí no canal e a gente vai respondendo o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.